está no ar. Informação com quem entende. Começa agora. Saúde com o especialista. 13 horas e 32 minutos, estamos de volta. Hoje a gente recebe a nossa especialista pediatra, doutora Aline Santana. Doutora, seja bem-vinda ao Doutor Me Consulta. Oi, Hélio, boa tarde. Muito obrigada, é uma honra, é um prazer estar aqui. Boa tarde a todos os ouvintes. Olha, eu estava comentando agora no backstage com a doutora que é a primeira vez que a gente tem um pediatra fazendo parte aqui do Doutor Me Consulta na rádio. E aí, pra gente, as mães já ficam fervorosas aqui no WhatsApp, é alvoroço total, porque hoje, ouvintes aqui da rádio do Doutor Me Consulta, o nosso tema é um tema que está super em evidência: gripes, resfriados e síndromes respiratórias. Eu já vou trazer um dado, segundo o boletim epidemiológico agora da Secretaria da Saúde de Roraima, até a semana epidemiológica do dia 11 a 17 de maio de 2025, recente, foram registrados 524 coletas para detecção de vírus respiratórios nas unidades sentinelas aqui do estado. Entre as coletas, foram detectados 47,87% deram positivo para o rinovírus. O que é o rinovírus? É um resfriado comum. E 23,5% do SARS-CoV-2, que é o Covid-19. Covid sempre aí encabeçando também, pois né, doutora? No ranking ali, ela sempre vai aparecer, infelizmente, daqui pra frente, né? Agora é o que a gente vai ver, né? Muito. E aí, doutora, eu já começo lhe perguntando, já quero convidar você também, 991541079, manda sua mensagem aqui pra doutora Aline. Eu já lhe pergunto, doutora, como é que a gente consegue diferenciar uma gripe, uma simples gripe, de um resfriado nas crianças? Bom, tanto em criança quanto adulto, né? Os resfriados, eles tendem a ser, vamos dizer assim, mais leves, né? Tem sintomas respiratórios, geralmente que se restringem mais à via aérea superior. Ou seja, incômodo na garganta, né? Aquela ardência, um incômodozinho, nariz escorrendo, congestão nasal, tosse, uma febrezinha que pode acontecer, mas mais branda, né, mais tranquila. Já a gripe em si, ela vai ter sintomas, vamos dizer assim, mais sistêmicos, ou seja, vai abranger tanto a área respiratória, né, de via superior, da mesma forma que o resfriado, com tosse, coriza, congestão nasal, dor de garganta, mas vai ter aqueles sintomas assim mais abrangentes em relação ao corpo. Fraqueza, aquele desânimo, aquela prostração. Indisposição total. Exatamente, aquela vontade de não sair da cama, parece que a cama está pregada nas costas, né? E isso acaba sendo realmente um ponto de inteligência do nosso corpo. Nosso corpo precisa focar ali em combater aquela indisposição, aquela doença, aquela virose. Então ele acaba realmente pedindo cama para poder focar, não gastar energia com coisas bobas assim, né? E focar ali na recuperação. Então a gripe costuma ser realmente sintomas mais assim abrangentes que pegam o corpo todo, não só a parte respiratória de via superior. Doutora, a gente estava conversando que essa virose, ela veio realmente muito forte, né? Ao que a gente pode estar linkando ela, quais são os sintomas que a gente consegue detectar, que é uma virose mais grave das demais, por exemplo? Sim, geralmente como a gripe em si é um pouco assim mais grave, pode se tornar um pouco mais grave, ela acaba se apresentando de uma forma assim um pouquinho mais agressiva, vamos colocar assim. A febre geralmente é mais alta, né? Uma febre alta mesmo, 39, 39,5, 40. Ela costuma ser mais persistente, né? Dependendo da pessoa, do estado nutricional, do estado de saúde daquela pessoa ou comorbidades que ela tenha, ela pode evoluir para uma situação um pouquinho mais séria, algum desconforto respiratório, mas geralmente é um quadro mais arrastado, realmente que demora mais para poder melhorar, né? E as mães às vezes ficam assim meio desesperadas, achando, meu Deus, essa gripe nunca acaba, né? Sim. Mas geralmente o quadro é prolongado mesmo, pode durar aí 14 dias ou até um pouquinho mais, até a criança conseguir se restabelecer. Olha, a gente está recebendo mensagem aqui da Rebeca Lemos, lá do Silvio Botelho. Doutora, como é que os pais podem diferenciar os sintomas de um resfriado comum de uma gripe de risco de complicações em crianças menores de 2 anos? A senhora já acabou de citar Sim, aqui, né, doutora? Exatamente. A questão da evolução para alguma complicação, a gente não tem como prever, né? Tem realmente aquele grupo de risco, né? Como eu comentei aqui, crianças com estado nutricional inadequado, em risco de desnutrição,
ou crianças que têm alguma seletividade alimentar e que não conseguem se alimentar de forma adequada. Lembrando que a alimentação é muito importante para a gente manter o nosso corpo funcionando de forma adequada e o sistema imunológico, que é a defesa do nosso corpo também. Né? Ou então crianças que tenham alguma outra comorbidade, alergias respiratórias, histórico de asma, bronquite, pneumonias de repetição. E essas são as crianças que a gente deve ficar atenta, porque são as mais passíveis de evoluir com alguma complicação. Doutora, uma criança recém-nascida que pega um resfriado desse, existe um cuidado mais redobrado, digamos assim, com essa criança? Sim, até porque qualquer bebê que tenha febre antes de 3 meses completos de idade, a gente precisa ficar de olho. Seja por um narizinho escorrendo, um resfriadinho ou qualquer outra situação. Então, se seu bebê menor de 3 meses, independente de resfriado ou não, apresentou quadro de febre, ele precisa ser examinado, tá? Em primeiro lugar. Mas o bebê mais novinho, o bebê recém-nascido, ele está em fase de adaptação. Estava ali seguro, guardado Sim. na barriga da mãe, veio aqui para esse mundão aqui fora e começa a ser exposto a vários antígenos, vírus, né? E como está em fase de adaptação, o sistema de defesa do corpo também. Então, a gente precisa realmente redobrar a atenção e os cuidados com esse bebê quando ele começa a apresentar algum sintoma que seja de um resfriado simples. Boa tarde, doutora. Me chamo Juliana Rocha, aqui do Nova Cidade. A tosse noturna persistente em crianças pode ser um sinal de asma? Quando é o momento de procurar um especialista? Bom, na verdade, o ideal seria passar primeiro com um pediatra geral, né? Evitar ficar indo com essas crianças em emergência, né? Devido a um quadro assim mais arrastado. Porque a criança precisa ser avaliada como um todo, na verdade. Geralmente, na emergência, como é mais corrido, é mais cheio, fica complicado para o médico da emergência fazer qualquer tipo de diagnóstico, né? A tosse, na verdade, nesses quadros gripais, de resfriado, ela é um dos últimos sintomas a irem embora. E ainda mais se a gente tem acúmulo de secreção na região de face, né? Que essa secreção, às vezes, a criança menor não consegue colocar para fora, não consegue expectorar e acaba gotejando para trás na garganta, piorando ainda mais o quadro de tosse, né? Mas a criança precisa ser realmente ser avaliada de forma integral, ver se existe algum risco para alguma alergia respiratória ou alguma comorbidade como asma ou bronquite, por exemplo, para que a gente possa realmente encaminhar para o especialista, né, se necessário. Me chamo Anderson Ribeiro, sou de Mucajaí. Existe alguma relação entre o uso frequente de antibióticos e o aumento da resistência bacteriana em crianças com infecções respiratórias recorrentes? Sem dúvida, demais, né? Até porque esses quadros gripais, eles são causados por vírus, né? E o antibiótico, ele é feito para matar a bactéria. Então, assim, meu filho acho que está com resfriado mal curado, que virou pneumonia. Isso é assim, é um dito popular, as pessoas acreditam nisso, mas não é exatamente assim que acontece. É claro que eu posso sim desenvolver uma infecção respiratória por um vírus, né? Aí eu dou aquela baqueada no meu sistema de defesa do corpo, aí a imunidade vai lá no chão. Tudo conta, né, doutora? Exatamente. Aí a partir dessa imunidade que não ficou muito legal, eu posso ter uma infecção secundária. Só que, infelizmente, as pessoas às vezes fazem uso descontrolado de antibiótico e entram com antibiótico em momentos que não é necessário. Mas meu filho estava tossindo assim e melhorou com antibiótico. Cara, ele ia melhorar com ou sem o antibiótico. Mas as pessoas acabam que são meio resistentes e não acreditam. E se automedicam, né? Exatamente. Aí no dia que precisar do antibiótico, não vai fazer efeito. Oi, doutora, sou Carol Dias, aqui do Senador Hélio Campos. Em tempos de mudança de clima, quais os principais cuidados preventivos para evitar síndromes gripais em bebês? Carol, prevenção é tudo, né? Então, essas infecções respiratórias, elas são transmitidas através de gotículas de saliva, né? De contato ali com o meio respiratório mesmo. Se você está no mesmo ambiente com uma pessoa que está infectada, que está gripada, né? O risco de você contrair a infecção respiratória é bem grande. E não só do seu bebê contrair, como você contrair em algum lugar e levar para ele, né, doutora? Exatamente. Porque como a nossa defesa do corpo, nós que somos adultos, já é bem estruturada, pelo menos deveria ser, sim, a gente pode alocar aquele vírus ali na nossa rinofaringe, na nossa orofaringe e segurar ele ali. Cheguei perto do meu bebê novinho ali, sei lá, de 2 meses de vida. Aí tô ali amamentando, tô ali respirando perto, pronto,
lascou-se. Bastou isso para a criança já Bastou gripar, isso para fazer né? a transmissão, entendeu? Então, é realmente prevenção e cuidado, entendeu? O Rafael lá de Pacaraima, olha, alô, alô Pacaraima, presente aqui no Doutor Me Consulta. O uso contínuo, doutora, de nebulizações com soro fisiológico e broncodilatador pode trazer algum prejuízo para o pulmão da criança? Bom, muito pelo contrário, né? Não traz prejuízo se for corretamente indicado, né? Qual é a função da nebulização? A função da nebulização é, através ali daquele aerossol, levar a medicação para dentro do pulmão. Então, às vezes a pessoa, tá com o nariz entupido, vou nebulizar. Não adianta muita coisa, não. Hidrata ali a mucosa um pouquinho por causa daquele soro que fica ali, mas a função da nebulização é levar a medicação para o pulmão. Tanto a nebulização quanto as famosas bombinhas, né? Que a gente usa, esses aerossóis em spray. Né? E se ele bem indicado, ele só vai fazer bem. Geralmente é indicado quando tem, por exemplo, alguma dificuldade respiratória por broncoespasmo, né? Os brônquios, eles não conseguem se manter abertos de forma adequada para o ar entrar e oxigenar direitinho o sangue. Eles fazem espasmos, aí tem o chiado, sibilo, esforço para respirar. Nesses casos seria bem indicado e só faria bem. Nada de mal. Tá vendo só? Oi, doutora, meu nome é Letícia Nogueira, aqui do Cauamé. A exposição constante ao ar-condicionado pode causar ou agravar quadros de rinite e sinusite na minha bebezinha? Bom, o que acontece? Não necessariamente a exposição ao ar-condicionado. Um dos grandes problemas, assim, com alergia respiratória e infecções respiratórias, a nossa avó dizia, né? Meu filho, sai da frente da geladeira, você vai pegar uma pneumonia, não? A minha, pelo menos, falava, né? Então, geralmente, o que acontece é que as pessoas, as crianças que têm alguma alergia respiratória, a tolerância para mudança de temperatura acaba sendo um pouquinho mais baixa. Então, por exemplo, se você tem rinite, tá no ambiente com ar-condicionado ali torando, tá gelado, aí você vai lá fora, abre a porta, vem aquele bafão quente em cima de você. Bastou isso. Exatamente. Só essa mudança de temperatura ali no contato do ar que você está respirando pode desencadear um processo inflamatório na mucosa do seu nariz e você vai começar a coçar, a escorrer, a congestionar. Fora também que esses choques térmicos fazem o nosso cortisol, que é o hormôniozinho que causa estresse, né? Levantar. E nisso que ele levanta, a imunidade, vai lá para baixo e facilita as infecções respiratórias. Tá vendo só? Olha, deixa eu ver quem tá por aqui também. Crianças com... o Samuel. Crianças com histórico de prematuridade, doutora, tem mais risco de desenvolver bronquiolite? Como fazer o acompanhamento adequado? Na verdade, as crianças que têm histórico de prematuridade, elas têm muito mais sensibilidade do aparelho respiratório e dos outros sistemas do corpo, né? Então, a questão da bronquiolite nessas crianças é realmente pelo fato delas serem mais sensíveis. E por serem mais sensíveis, né, a chance de desenvolver alguma complicação acaba sendo um pouquinho maior, né? É isso aí. Olha, a Vanessa, do Nova Canaã, quando a febre persistente por mais de 3 dias, doutora, mesmo com medicação, qual a principal suspeita que deve ser investigada? Febre persistente, né? Na verdade, esses sintomas gripais, de resfriado, eles podem causar febre, entendeu? Então é fato. Sua criança começou com o nariz escorrer, começou a tossir, pode ter certeza ali que na grande maioria das vezes vai desenvolver um quadro de febre, sim. Tá? Geralmente esse quadro de febre costuma durar por volta de 3 a 4 dias. Então a gente caracterizaria uma febre persistente, uma febre que passaria desse período aí, né, de 4 dias mais ou menos. E o que a gente vai poder avaliar em relação à gravidade, em relação à febre? É o estado geral da criança. Entendeu? Então, fez aqueles dias ali de febre, mas a criança tá aceitando comer, tá ativa, tá brincando. Então, a princípio, se puder fazer uma consulta para ver se tá tudo direitinho, ótimo. Mas não precisa sair correndo desesperado para emergência. As mães lotam os hospitais e as clínicas, né, Às vezes doutora? a febre começou essa madrugada, aí a mãe sai correndo. Às vezes não tem nenhum outro sintoma associado. A criança apresentou só a febre. O corpo tá se preparando para se defender de uma coisa que a gente nem sabe ainda o quê. Aí a mãe fica desesperada e corre para emergência. Aí acontece muito isso lá, né, na clínica, doutora, com a senhora? Muito. Mas é mesmo assim, às vezes é falta de conhecimento mesmo, né? A gente vê a nossa criança com uma febre alta, fica desesperado. Já fica desesperado, né? Olha, o Bruno, doutora, quais são os exames que são indicados quando há suspeita de pneumonia em crianças que apresentam tosse, febre e respiração acelerada?
Bom, o diagnóstico da pneumonia é clínico, né? Eu, sem lançar mão de exame nenhum, exame laboratorial ou de imagem, eu já consigo identificar. Pela evolução do quadro, pelo histórico e pelo exame físico. A ausculta pulmonar, ela é assim soberana, entendeu? Nossa, 99,9% das vezes a gente consegue identificar uma ausculta sugestiva de pneumonia sem eu precisar fazer um raio-x. Então, já posso iniciar o tratamento, independente de ter raio-x ou exame de sangue. Né? O que vai realmente definir a gravidade dessa pneumonia, se ela pode ser tratada em casa ou não, é o estado geral da criança e o comprometimento, se há ou não algum esforço respiratório. Doutora, aqui é Simone Lima, do Jardim Floresta. Qual é o papel da vacina contra a gripe em crianças pequenas? Ela realmente previne complicações mais graves? Na verdade, a vacina da gripe está indicada ali a partir dos 6 meses, né, de vida. E por prevenir, né, a gripe, automaticamente acaba evitando Tem gente que fala assim, poxa, eu tomei a vacina, foi ficar gripado. Pois é, isso é meio assim que uma coincidência, né? Porque a vacina vai fazer com que o seu organismo gere defesas contra aquele vírus, entendeu? E a vacina da gripe é anual justamente porque esse vírus ele é super mutante. Então ele está sempre se renovando. Sempre evoluindo, né, doutora? Exatamente. Então a gente, e fora também que depois de 6 meses mais ou menos que você é vacinado, a defesa que você criou, ela começa a dar uma decaída. Então é importante você renovar a cada ano a vacina da gripe. Olha, o Felipe Cardoso, lá de Alto Alegre, existe alguma contraindicação para o uso de antitérmicos em crianças resfriadas? Qual o risco da automedicação? Isso aí a doutora não precisa nem falar que é muito, né, doutora? Bom, quando a criança é levada para fazer um acompanhamento, desde pequenininho, geralmente o pediatra já deixa ali de antemão, né, lançado lá no receituário. Se tiver febre, se tiver dor, você pode usar esse. Geralmente dipirona, paracetamol, tem uns que usam ibuprofeno, enfim. E, geralmente esses 3 são os que a gente mais vê. Mas o grande problema de você fazer um antitérmico assim, do desespero, às vezes a criança está com 37,5 de temperatura. Tem consensos que dizem que já está febril e tal. Na minha opinião, febre mesmo a gente começa a considerar a partir de 37,8. 37,5, o corpo está preparando para defender, Hélio. Então, assim, o nosso Deus é tão perfeito que ele fez da seguinte forma. Quando tem algum risco de infecção e tudo mais, o nosso cérebro já liga o alarme e começa, né, a subir a temperatura. Nisso que ele sobe a temperatura, as células de defesa do corpo, elas se ligam que tem alguma coisa acontecendo e começam a se preparar para a guerra. Aí, às vezes, a mãe desesperada, vem a mãe, a avó, o pai, enfim, o familiar da criança, né, vem desesperado, 37,5, pá, já dá um antitérmico. Então, dá um banho frio na criança, pelo amor de Deus. Jogou um balde de água fria no sistema de defesa do corpo. Ele tava ali se preparando para defender, você veio e atrapalhou tudo. E aí também já taca ali um remédio ali. Não, bora baixar essa febre. Exatamente. A febre mal começou, né, doutora? E às vezes nem chega a ser febre, tá febrilzinha. E assim, a criança tá bem, tá brincando, tá comendo, tá correndo ali, fazendo um monte de bagunça, tirando as panelas do armário da mãe, espalhando tudo no chão, aí você vai, pá, dá dipirona. A gente geralmente medica se a criança tá prostrada, tá incomodada, tá com alguma dor. Se não, é bom esperar um pouquinho, né, pra deixar o corpo reagir. Tá vendo só mamães de plantão? É isso aí, olha, sigam as dicas aqui da doutora Aline Santana. Olha, a Jéssica Barbosa, lá do Cidade Satélite, o uso de xaropes expectorantes é recomendado, doutor? Eu mesmo mediquei minha filha de 5 anos. Eles são eficazes de fato? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. O xarope expectorante, ele precisa ser bem indicado de acordo com a idade da criança, né? Crianças muito pequenininhas, geralmente menor de 2 anos, de 1 aninho, elas são incapazes de expectorar. Elas não conseguem colocar a secreção para fora sozinha. Você vai entrar com um xarope expectorante, você vai deixar aquela secreção mais fluida e mais mole e vai acabar piorando o quadro de tosse, porque ela não sabe pôr para fora. A tendência é tossir para tentar mobilizar. Sim. E botar para fora aquela secreção, né? Fora que a criança pequena, o reflexo de tosse acaba sendo uma defesa. Porque se você corta aquele reflexo de tosse, ela começa a acumular a secreção, aquela secreção fica parada e aí sim pode evoluir para alguma complicação, né? Já as crianças maiorzinhas, dependendo da situação, a gente pode entrar com xarope expectorante sim, mas
Cara, o que é, assim, essencial é beber bastante líquido para essa secreção ficar fluida e soltar com maior facilidade. E a lavagem nasal. Ganha de tudo, cara. Verdade. A lavagem nasal é o que há. Doutor, olha, eu quero agradecer ao Eduardo Alves do Cantar, a Daiane Costa do Tancredo, Roberto Farias de Normandia, Karina Duarte também, do Boa Esperança. Gente, hoje todo o estado tá aqui no Doutor Me Consulta. E a Suelen por terem mandado mensagem. A gente não vai conseguir responder por causa do tempo, mas a doutora Aline vai voltar outras vezes. Claro, com o maior A senhora prazer. viu que é unanimidade aqui, né, doutora? Opa. De perguntas. Doutora, conselho, uma dica final para as mães que estão ouvindo o Doutor Me Consulta em casos de gripes, resfriados, síndromes respiratórias. Dê a sua dica para elas. Criança pequena, bebê, gente, pelo amor de Deus, que vocês puderem evitar de sair de casa para local com aglomeração, festa, mercado, igreja, esses locais que ficam bastante gente, que a gente não tem como controlar quem tá ali resfriado, tossindo, botando vírus para tudo quanto é lado, né? Vamos segurar essas crianças em casa o quanto puderem para evitar esse tipo de infecção, que querendo ou não, né, dependendo da criança, pode evoluir com uma complicação mais séria. Doutora, eu quero lhe agradecer. Muito obrigado pela vinda agradeço. aqui. Amei, de verdade. Eu também. Já está convidada outras Opa, vezes, tá, tô doutora? Olha, eu quero falar que a doutora Aline Santana, nossa pediatra, ela atende na Clínica Infantil Menino Jesus, não é, Isso, doutora? Lá na Mário Homem de Melo. Exatamente. Olha, maiores informações, você pode entrar em contato com a clínica. Entre em contato pelo telefone. A senhora tem um telefone de qual, doutora? Ai, de cor eu não tenho. Eu tava A gente buscando pode aqui no seu colocar Instagram. depois no Insta lá da Pronto. rádio. Vamos Pronto. colocar no Instagram da rádio, então, o número para você poder agendar sua consulta lá com a doutora Aline Santana, tá bom? Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Segue a doutora no Instagram também, que a doutora é super Isso. ativa, tem vários vídeos, assim, super legais, Pois super é. ativa nas redes sociais, várias dicas para as mamães, tá bom? Doutora, obrigado. Por nada. Um beijo a todos, uma boa tarde. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Prazer nosso.